Quando estourou o escândalo da empresa 123 Milhas, aquela agência de viagens online, milhares de pessoas que tinham comprado passagens ficaram no chão. A 123 Milhas tinha mais de 2 bilhões e meio de reais em dívidas que não conseguia pagar e entrou em recuperação judicial. Quando uma empresa desse porte vai para a lona, todo mundo vai junto com ela. A empresa corre o risco de fechar. Os donos podem perder a empresa. Os funcionários ficam sem salário. Os clientes ficam sem as mercadorias ou sem os serviços pelos quais pagaram. Os fornecedores tomam calote, mesmo que temporário. O governo deixa de receber taxas e impostos e a economia local pode sofrer um baque. Agora, eu falei todo mundo? Não é bem assim. É quase todo mundo. E o quase faz uma enorme diferença para o bolso de alguns poucos felizardos. Há uma pequena e privilegiada categoria que se beneficia e muito das recuperações judiciais. São os chamados administradores judiciais ou AJs para os íntimos. Eles são os responsáveis por fiscalizar o processo de recuperação e são muito bem pagos, mas muito bem pagos mesmo para fazer isso. Esses profissionais da falência recebem até 5% do valor da dívida da empresa, ou seja, quanto mais dívida, melhor para eles. Se a dívida for de 50 bilhões de reais, como no caso da mineradora Samarco, que causou desastre lá em Mariana anos atrás, a remuneração dos AJs pode chegar a 2 bilhões e meio de reais. É um ótimo negócio, né? Tão bom que as empresas em recuperação têm questionado o valor pago aos AJs. Especialmente porque esses administradores judiciais são indicados por juízes. Algumas vezes, não em todas, claro, esses juízes indicam pessoas próximas a eles. O filho de um juiz aposentado, a esposa ou o irmão de outro juiz conhecido dele, ou seja, um ambiente assim de camaradagem. O setor de recuperações judiciais esquentou ainda mais depois da pandemia, claro. As empresas entraram em dificuldade com a crise econômica e muitas delas foram parar na justiça pedindo recuperação judicial. Isso foi tão claro que até o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, baixou uma regulamentação ou uma recomendação para que um escritório de advocacia que fosse nomeado administrador judicial não pudesse ter mais do que 4 empresas em recuperação sob o seu escrutínio ao mesmo tempo. Ficou assim caracterizado o clubinho dos AJs, porque é difícil de entrar e são muito poucos os beneficiados. A repórter Juliana Sayuri está de volta ao All Prime para contar para a gente como uns poucos privilegiados conseguem lucrar fortunas com empresas que deram prejuízo para quase todo mundo, menos para eles. Bem-vinda, Juliana Sayuri. Oi, Toledo. Obrigada. Prazer ter você de volta aqui. Prazer é meu. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana, a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Juliana Sayuri, você investigou o caso da 123 Milhas, que nós contamos aqui num dos primeiros episódios do All Prime, caso de grande repercussão e grande audiência, graças a você. Publicou várias reportagens sobre esse mesmo assunto. Foi por causa da 123 Milhas que você começou com essa investigação sobre os administradores judiciais ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Foi sim, Toledo. E, na verdade, Minas é o início de tudo. Minas? Porque a 123 Milhas tem sede em Minas, é isso? Exatamente. Minas Gerais é o estado que tem o maior caso em termos de valores, que é o caso Samarco, que você citou, 50 bilhões de dívidas, e o caso com o maior número de credores, quer dizer, todo mundo para quem a empresa deve dinheiro, pessoas físicas e jurídicas, que é a 123 Milhas com 800 mil credores, é um recordista no país. 800 mil, quase 1 milhão de pessoas, quase uma Campinas de credores. E por isso, eu estava acompanhando o caso e eu descobri que tinha um impasse travando o andamento do caso 123 Milhas, e eu não entendia por quê. Fui levantar os processos, fui conversar com pessoas. A recuperação judicial. Exatamente. E esse impasse era por causa da nomeação dos administradores judiciais. A juíza tinha nomeado uns, o desembargador
desembargador discordou e nomeou outros, e por meses essa questão ficou ali travando, suspendendo e voltando a recuperação judicial. Peraí, desculpa, Juliana. Achei curiosíssima essa sua explicação. Como é? A juíza nomeou alguns administradores judiciais, o desembargador que está na instância superior não gostou dos indicados e indicou outros. Explica pra gente como é que funciona esse bagulho de administrar recuperação judicial, etc. Por lei, administradores judiciais são profissionais idôneos que devem ser nomeados por juízes. A função deles é ser os olhos e os ouvidos dos juízes nesses processos. Para quê? Para eles fiscalizarem as empresas, ver se elas estão pagando as contas direitinho, ver se elas estão conseguindo operar para, enfim, se recuperar no final do processo. Não são os caras que tocam a empresa. Não. Administrador judicial é diferente de administrador de empresas. Esses caras aí são fiscais que estão ali representando o juiz. Entendi. E no caso 123 Milhas, a juíza tinha indicado 3 grandes escritórios. Escritórios do quê? De advocacia? De advocacia, mas o Banco do Brasil, que é um dos maiores credores do caso 123 Milhas, isso quer dizer que a 123 Milhas deve dinheiro para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil pediu ao TJ uma análise prévia das contas da 123 Milhas para saber se de fato eles tinham condições de se recuperar ou se eles deviam seguir para falência direto. Porque a recuperação judicial você está dando uma chance para a empresa, em vez de fechar, continuar funcionando, ganhando mais prazos, etc. Entre aspas, seria a última chance. O desembargador, então, nomeou 2 outros escritórios para fazer essa análise prévia que se chama constatação prévia. Então, a gente tem ali já, no caso, 3 escritórios de um lado, 2 escritórios de outro. Ao fim, o desembargador, então, substituiu, através de um despacho, 2 dos 3 escritórios indicados pela juíza. E aí, por isso que eu fiquei intrigada com o quão disputada é a função de administrador judicial. E aí, eu fui pesquisar sobre o que era essa função, o quanto ganha, com quantos compete e tudo mais. Fiquei bem surpresa, na verdade, ao descobrir que, por lei, primeiro, a indicação é totalmente ao gosto do juiz. O juiz tem pleno arbítrio para escolher qual escritório ele quer nomear. Segundo, também é totalmente ao prazer do juiz a fixação dos honorários dos administradores judiciais, com um teto de 5%. 5% é o teto, é o máximo. É o máximo. Mas, como você bem lembrou ali, no caso Samarco, 5% de 50 bilhões é muito dinheiro. Não, 2,5 bilhões é o valor da maioria das outras falências. Né? Lembrando Inteiro. que esse era o teto. Só que o valor inicialmente fixado pelo juiz do caso foi de 500 milhões, meio bilhão. O Ministério Público de Minas recorreu, disse que era um absurdo, e conseguiu reduzir esse valor, afinal, para 50 milhões. Ainda assim, que é dinheiro para muito dinheiro. Né? Imagina, é mais do que muitas vítimas, muito mais do que a maioria das vítimas vai receber. Né? O que mais se descobriu ao pesquisar sobre a função do administrador judicial, do AJ, que essa altura já é íntimo seu, né? Então, AJs, eles teoricamente têm um papel super importante numa recuperação judicial. Eles têm que, literalmente, visitar as instalações da empresa, observar o funcionamento dela, eles devem ter acesso a todas as contas, realmente passar um pente fino para ver se a empresa está, se não saudável, ao menos tentando melhorar a sua saúde financeira. Então, como é que funciona a administração judicial? O juiz mantém os donos gerindo a própria empresa? Ele nomeia um outro administrador paralelo? Tem uma regra? Se não for encontrado nenhum indício de fraude ou qualquer tipo de crime falimentar, que são esses crimes que ocorrem em processos de recuperação judicial e falência, tudo bem os donos ficarem na casa. Mas se forem descobertos indícios de fraude, por exemplo, desvio de patrimônio, isso quem vai contar aos ouvidos do juiz, aliás, é o administrador judicial. O AJ vai lá, informa ao juiz, e aí o juiz pode nomear um gestor provisório, um interventor, digamos. Tá.
e afastar os sócios, No né? caso da 123 milha, Não, isso não aconteceu. os sócios estavam tocando a empresa e os outros, os AJs, estavam só fiscalizando para ver se eles estavam fazendo direitinho. Exatamente. Tá. Aí, o que acontece? Um caso foi puxando o outro, né? Primeiro, eu estava lendo o caso da 123 milhas, aí me interessei pelo caso Samarco, como eu disse, Minas Gerais foi o berço de tudo. E aí eu comecei a procurar, a partir dos AJs que estavam nesses processos, outros grandes processos bilionários em que eles também atuaram, ou outros escritórios parceiros. E aí Porque um escritório pode atuar em mais de uma empresa? pode, no máximo, em até 4 recuperações judiciais e 4 falências ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Uau! E aí foi puxando um caso a partir de outro caso, a partir de um nome que aparecia aqui e um nome que aparecia ali, que eu juntei os 37 para escrever essa reportagem. Então, você olhou 37 casos de recuperação judicial, meus parabéns, né? Precisa ter uma paciência de Jó para fazer a reportagem. Você chegou a alguma estimativa do tamanho desse mercado, com base nessa amostra ampla que você colheu? Esses 37 casos tiveram uns filtros. Primeiro foi o tamanho da recuperação judicial, porque a recuperação judicial tem muito, né, no Brasil todo. Falência também. Tem dívidas de 100 milhões até os 50 bilhões da Samarco. Ao todo, o conjunto dessas dívidas soma mais de 250 bi. 5% disso, né? E desses casos, os honorários mais modestos eram na casa de 4 milhões. E os mais, digamos, ousados que foram pedidos estavam na casa de 141 milhões. É, um bom negócio, né? Um bom negócio. E daí, na hora de pagar, por exemplo, as dívidas, né? A empresa tem recuperação judicial, então ela quer dizer que ela ganhou prazo para pagar os seus credores, né? As pessoas que têm direito a receber, sejam fornecedores, sejam funcionários, etc. Como é que funciona? Quem recebe primeiro? Dá uma geral para a gente entender como é que é esse processo. Recuperação judicial quer dizer que a empresa sabe que ela não está bem. As contas não estão boas. Ela não está conseguindo pagar todo mundo. Então, ela vai pedir socorro à justiça para congelar, na prática, as dívidas que ela tem por 6 meses, teoricamente. Porque isso é prorrogável e tem algumas recuperações que duram anos e anos. Mas tudo bem, passaram-se 6 meses, eu coloquei ordem na casa e agora eu vou começar a pagar as pessoas. Quem eu pago primeiro? O AJ. Não pode ser. Como assim? Não é nem o funcionário? É o AJ e o valor que eu tenho que pagar para o AJ é o juiz que determina. Não é um acordo entre mim e ele, não é um acordo entre empresa e AJ. Então, o juiz bateu o martelo num 3%, 5%, enfim, bateu o martelo ali de quanto que eu tenho que pagar ao AJ e esse pagamento é realizado. Depois, eu posso, aprovado o plano de recuperação judicial, que tem que ter a anuência da maioria dos credores, enfim. Desculpa. Quer dizer que se a empresa falir e não pagar ninguém, o AJ recebeu dele? Sim. Juliana, vamos acabar com essa entrevista aqui. Vamos nos formar em advocacia e abrir um escritório. Por conta dessas situações, na Justiça do Trabalho tem até uma brincadeira que a gente faz de chamar muitas vezes a recuperação judicial do plano do calote oficial, porque acaba sendo um mecanismo das empresas não pagarem parcelas, né, confessadamente devidas. Salário, 13º, férias, fundo de garantia que não é depositado há muito tempo. E acaba sendo um mecanismo que garante o não pagamento, né, dos trabalhadores. Essa que a gente ouviu é Daniela Miller, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio de Janeiro. A priori, a gente imagina que são advogados porque talvez seja a formação mais comum. Não necessariamente precisam ser advogados. Segundo diz a lei, tem que ser profissionais idôneos, capacitados, preferencialmente advogados, contadores, administradores de empresas, enfim, tem um leque um pouquinho mais amplo aí. Jornalista não está nessa lista, né? Acho que não. Não é nem idôneo, nem competente. Não. E aí, então, paguei o AJ, a Assembleia de Credores aprovou meu plano de recuperação judicial, então eu vou começar a pagar as pessoas. Depois, então, do AJ, vem os trabalhadores, os ex-funcionários, no caso, né? Que foram demitidos e que, enfim, ainda precisam receber suas verbas rescisórias. Vem os bancos também, a quem eu devo. E lá, por último, vem uma categoria que é chamada quirografário, que são credores que não têm garantia real de receber. Se der, a gente paga. Olha só a parte que é curiosa dessa lei. Como a justiça sabe que eu estou em dificuldade, eu posso fazer acordos
para quitar a minha dívida, ou seja, propor descontos, que são chamados de deságio. A empresa que está em recuperação judicial chama esse credor que está lá no fim da fila, falou, cara, você não vai receber nada, alguma coisa é melhor que nada, que tal você receber, em vez de receber 5 milhões, receber um... É isso? Exatamente isso. Só que às vezes o deságio chega à casa de 90%. São feitas algumas propostas que estão dentro da lei, mas para gente leigo é um pouquinho absurdo. Sim. Um caso recente que eu analisei, um desses 37 casos, é o da construtora Rossi, que entre as propostas de pagamento de dívida, ela ofereceu a bagatela de R$5 mil para quitar uma dívida que tinha com investidores de R$1 milhão. Vamos ouvir o Francisco Rodrigo Silva, advogado que defende os credores no caso da construtora Rossi. Se o meu cliente tivesse pago R$1 milhão na época, não recebeu o imóvel, tinha o direito de receber R$1 milhão de volta, e agora a Rossi quer colocar no meio dos quirografares, quer dizer que a Rossi ficou com o dinheiro e ficou com o imóvel. Muito provavelmente vendeu esse imóvel e teve lucro. E não teria tanto problema se não fosse outra grande questão das recuperações judiciais, de modo geral, que é a forma como eles tratam os créditos quirografários. O que acontece? É aquela coisa, você prefere receber 5 mil hoje ou esperar um dia receber parte de 1 milhão daqui a 40 anos? Porque pode se estender por um prazo, décadas, assim, Isso, o processo. Pode. Entendi. Então, o deságio come solto. É prática comum. Entendi. Juliana, como é que você fez para identificar casos suspeitos ou exóticos, digamos assim, na nomeação de AJs? Conversando com promotores, eles me deram algumas pistas. Isso porque eles discutem muito o assunto, sobretudo do ponto de vista dos honorários atribuídos a esses AJs. Então, eles me deram umas pistas de nomes para procurar. Foi a partir daí que eu fui procurando um processo, achei outro, e aí que eu vi que também há no CNJ uma série de processos administrativos, no sentido de apurar as condutas de juízes em determinadas nomeações. Quer dizer que tem alguém olhando para isso, não tem é bastante que tá... gente olhando para isso, CNJ, OAB, enfim, Ministério Público. Quer dizer que em breve teremos novidades, quem sabe com sorte. Quem Muita sabe, sorte, com né? sorte, sim. Muito bom. E os AJs, onde é que eles entram nessa história? Qual que é a função exata deles? Receberam deles, tal, falam tá tudo bem, deram fazem o quê? Um relatório para o juiz? Relatórios mensais de atividades, enfim, também dialogam com a Assembleia de Credores. Mas eles representam os interesses de quem? Dos credores ou da justiça? Da justiça. Da justiça. Então, eles têm que prestar contas para a justiça. Os credores é problema dos credores, não tem nada a ver com isso. Você falou que eles são indicados por lei pelo juiz, certo? Como é que é essa escolha? Tem algum parâmetro fora esses termos genéricos que você já mencionou como idoneidade? Que, enfim, define idoneidade, né? Pode nomear parente? Como é que é? Teoricamente, há uma série de recomendações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para impedir práticas suspeitas como nepotismo nas indicações e até recorrência dos mesmos escritórios para as mesmas comarcas, assim. Quer dizer, o juiz nomear sempre o mesmo advogado para ser administrador judicial, Isso. sempre que todo caso que ele pegar. Lembrando que recomendação do CNJ tem uma força de orientar práticas, boas práticas, mas não tem força de lei. O juiz segue ou não? Fica a critério dele, que nem a escolha dos nomes de AJ. Bacana. Eu mencionei lá em cima que parece um clubinho. É um clubinho mesmo? Por quê? É um clubinho e eu vou voltar a Minas Gerais. Em Minas Gerais, além desses casos midiáticos, 123 Milhas, Samarco, o Clube Cruzeiro de Futebol, há uma série de outros processos que correm também nas câmaras de lá. Eu levantei quase 200 casos, e aí a gente não está falando de super caso bilionário, né? Casos normais, casos do dia a dia, mas quase 200 casos de recuperações judiciais que foram pedidas no Estado. Mais da metade delas ficaram com 3 escritórios, o top 3 do Estado, o que é realmente o topo do clubinho. Desses 3 escritórios, um deles é fundado por um desembargador aposentado
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, outro pertence ao filho de uma desembargadora e um último é liderado por uma advogada que é casada com um juiz. Coincidência, porque o meio jurídico é muito restrito. Já. Eles conhecem na faculdade, casam entre si. São as turmas. Exatamente. É um clube, né? Dentre os escritórios que estão no clubinho, ou seja, aqueles que mais recebem indicações pelos juízes e desembargadores, estão esses 3 casos que você citou. Você chegou a falar com os escritórios, com os juízes e desembargadores? O que eles falaram? É interessante, sim. Para essa reportagem eu conversei com AJs em condição de anonimato, obviamente, né? Não queriam se complicar diante dos colegas, advogados e promotores também. Os promotores foram os mais incisivos nas críticas, né? Às práticas que ocorrem. Mas, ao procurar, por exemplo, um dos AJs do clubinho, a resposta que eu obtive foi, a mais franca possível. De que eles são tão indicados porque eles têm realmente expertise e reconhecimento na área pelo bom trabalho realizado. Entre os casos que você descobriu, tem um caso que me pareceu especialmente peculiar, que envolve a família Bunlai. Para quem não se lembra, José Carlos Bunlai foi um dos alvos da Operação Lava Jato, foi condenado a 9 anos de prisão por corrupção passiva. Qual que é a história? Essa história é ótima porque ela tem os 2 pontos que acho que você estava mais intrigado antes. Um acordo secreto, sem que os credores saibam, e um administrador judicial que ficou milionário. Foi assim, entre 2013 e 2017, a usina São Fernando, da família Bunlai, passou por uma recuperação judicial que não deu certo, foi a última chance, como a gente estava comentando antes, e virou uma falência. Quando uma empresa vai à falência, os bens são leiloados para que eles possam quitar, ao menos parcialmente, as dívidas que a empresa deixou, com bancos, com ex-funcionários, enfim, com todo mundo. Só que, até agora, 7 anos depois, ninguém recebeu. A única pessoa que recebeu foi o AJ do caso. 15 milhões. Desculpa, por que ninguém mais recebeu? Tudo bem, eu já aprendi que o AJ vai receber primeiro, mas não sobrou mais nada? Porque o que sobrou da usina foi vendido para uma outra empresa que se comprometeu a pagar até 2041 cerca de 400 milhões de reais. Só que esse dinheiro não caiu ainda. Como esse dinheiro não caiu ainda, não existe o dinheiro em caixa para poder pagar todo mundo. Mas o AJ pegou já e fez assim um cálculo de quanto que ele deveria receber a partir desses 400 milhões, projetou os 17 anos e já tirou a parte dele. São 5% virtuais. Exatamente. Sobre um valor que não existe, já cobrou e já recebeu. Agora, por que isso acabou acontecendo? Por volta de 2021, foi feita uma investigação independente sobre o que estava acontecendo no que sobrou da usina. Tinha leilão, não tinha leilão, enfim, onde é que estavam os bens, e descobriu-se que estava tendo um tipo de desvio de patrimônio da usina. A investigação apontou algumas práticas suspeitas. A família, segundo os investigadores, estaria desviando recursos da usina para ela mesma e simulando umas vendas de fazendas para esconder patrimônio relacionado à usina. Sim, porque o grande patrimônio de uma usina são as terras que fornecem cana-de-açúcar para ela moer. Pois é. Só que, quando essas acusações contra a família surgiram, o AJ e a família fizeram um acordo. O que diz esse acordo? Eu não sei. Ninguém sabe porque esse acordo está sob segredo de justiça. Sensacional. Então, basicamente, a usina já tinha falido, os bens não tinham sido vendidos, precisavam ser vendidos para poder pagar as pessoas. No meio do caminho se descobriu uma suspeita de desvio de patrimônio e, ao invés da gente colocar tudo às claras para resolver o problema, nós vamos fazer um acordo a portas fechadas e ninguém pode saber quais são os termos desse acordo. E os credores aceitaram isso? Não, até hoje brigam na justiça para poder, primeiro, ter acesso a esse acordo, saber o que diz, e segundo, finalmente receber o que lhe é devido. Pediram também para o juiz parar os pagamentos do AJ, porque esses pagamentos são parcelados, né? Isso subiu para o TJ, né, para a instância superior, e o desembargador decidiu suspender os pagamentos futuros do AJ deste ano, 2024, argumentando que se ele já recebeu 15 milhões, deixar de receber as parcelas de 2024 não vai prejudicá-lo financeiramente.
Juliana, as coisas vão continuar assim, desse jeito, com essa facilidade toda para os juízes, desembargadores e AJs, ou tem alguma proposta para mudar a legislação? O ministro Fernando Haddad levou ao Congresso um projeto de lei para atualizar a Lei de Falências, que é de 2005. A lei é de 2005, foi atualizada em 2020 e agora, em 2024, foi proposta uma nova atualização. Quando esse projeto de lei pingou na Câmara, ficou sob relatoria da deputada federal Dani Cunha. A filha do Eduardo Cunha. Sim. Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, que provocou o impeachment de Dilma Rousseff, que também foi preso. E Dani Cunha rabiscou bastante o projeto e acrescentou a ele alguns pontos que pregam bastante pela moralidade, talvez. Por exemplo, incluindo artigos para especificamente proibir indicações de AJs que sejam familiares, amigos ou próximos de membros do judiciário, proibir o acúmulo de recuperações judiciais e falências ao mesmo tempo. Ou seja, basicamente as recomendações que já existem no CNJ seriam agora incorporadas à nova lei. E ela também propôs um teto. Criticando bastante os altos honorários que os AJs recebem, ela propôs um teto de, se forem pessoa física, seria de 44 mil, ou 14 milhões no caso de processos assumidos por AJs pessoa jurídica, ou seja, aqueles escritórios que sim, tem um monte de profissionais, uma equipe e tudo mais. Estamos aqui para falar da lei de falência. Uma lei extremamente importante para acelerar os processos de falência, desburocratizar e, acima de tudo, meus pares, moralizar uma caixa preta, desfrutado por uma seleta classe, que logicamente é a classe que mais se insurgiu contra a aprovação deste projeto. Afinal, ganhando uma boquinha como essa, alguém se insurgiria a favor? Essa que a gente acabou de ouvir é justamente a deputada federal Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha e relatora do projeto na Câmara. E qual é a situação do projeto hoje? Ele vai ser votado, vai ficar para as calendas, vai ficar para 2041, como dizem lá em Minas? Ele estava tramitando em regime de urgência na Câmara e foi aprovado. Foi bastante elogiado, inclusive, por tanto parlamentares governistas quanto opositores. Mas, depois que ele passou pela Câmara com essas alterações, ele foi ao Senado e perdeu o regime de urgência da sua pastinha. Entendi. Imagino, talvez, que por causa de bastante lobby que uma certa classe esteja fazendo para evitar que essas mudanças vão... Eu ficaria muito chocado se qualquer classe profissional ou em categoria empresarial tivesse algum poder de influenciar os nobres senadores, viu, Juliana? Eu acho que deve ser outro motivo. Uma dúvida, uma curiosidade. Como eu falei lá na abertura, além dos funcionários, dos credores, das empresas, prestadores de serviço, dos clientes, o governo também sai prejudicado nessas recuperações judiciais e nessas falências, né? Dá para estimar quanto que essas recuperações judiciais significam de perda de arrecadação para o governo federal? Olha, sim, com dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que eu obtive via LAI. LAI, Lei de Acesso à Informação. Hoje, há cerca de 9.600 empresas em recuperação judicial ou falência que têm uma dívida ativa com a União de quase 290 bilhões de reais. Com B? Com B de bola. Com esse dinheiro, dá para botar todas as crianças em turno integral no ensino fundamental e ainda sobra. Juliana Sayuri, além da reportagem principal, você está fazendo outras reportagens sobre esse assunto? Como é que a gente pode acompanhar esse material? Onde é que a gente pode ler, assistir o vídeo? Sim, na verdade, depois da publicação da primeira reportagem da série, Toledo, tem sido procurada por muitos AJs e advogados, defensores de credores, para contar casos escandalosos de, como eu vou dizer, de jogos dentro da lei. Tá tudo dentro da lei, mas com aquele pezinho quase fora da moralidade. Entendi. Ou seja, em que os AJs receberam muito e os credores receberam pouco ou quase nada. Exatamente. Todas as reportagens estão sendo publicadas no All Prime. Uma das reportagens é sobre um escritório famoso de Campinas que se chama Brasil Trustee, que, ao mesmo tempo em que é acusado de fabricar falências, acusa as empresas devedoras de fraude. Como é que você fabrica uma falência?
segundo os acusadores. Claro. Eles apontam incidentes, acusam os sócios de fraude, destituem os sócios, indicam um gestor de sua confiança. O gestor blinda a atuação dos advogados de defesa dos sócios e, portanto, da empresa, drenando, enfim, toda a capacidade dela de se reerguer e empurrando para um processo de falência, com o objetivo final, segundo os acusadores, de vender os ativos para investidores parceiros. E eles se defendem, obviamente, eles dizem que eles não estão fabricando nada, não estão inventando fraude nem nada, né? E que eles estão simplesmente fazendo seu trabalho de fiscalizar essas empresas e, por acaso, descobriram fraude em 30% das empresas que eles foram designados para serem AJs. Essa é uma taxa alta? Eu achei bastante alta. Entre esses casos, numa disputa com uma dessas empresas, eles me contaram uma história interessante. Eles falaram, olha, tem muita empresa que simplesmente não quer pagar o que deve. A empresa devedora, sim. Que está em recuperação. Que está a chamada recuperanda. Tá. Recuperanda não quer pagar. E, para isso, usar artimanhas que são, como a gente estava falando antes, ali no limite da lei, no limite da moralidade. Por exemplo, uma das empresas, um dos sócios me contou, um dos sócios AJs, né, me contou, disse que, ok, vamos pagar, esse aqui é o nosso plano de recuperação judicial. Para vocês credores receberem, vocês têm que, um a um, informar os dados bancários. O que até faria sentido se fosse uma empresa que tivesse como credores, sei lá, pessoas desconhecidas, estranhas, clientes. Uhum. Mas nesse caso, até para ex-funcionários. Então, ex-funcionários que tiveram anos e anos seus dados bancários cadastrados ali, justamente para receber seus salários, tiveram que reinformar ou informar novamente os dados. Os que não informaram, simplesmente não receberam. Ou seja, uma forma de criar um obstáculo a mais. Sim. Por acaso, uma juíza hoje, com quem eu estava conversando, contou um caso parecido. 800 funcionários estavam ali no plano de recuperação judicial esperando receber suas verbas rescisórias de uma empresa que estava em recuperação judicial. Apenas um recebeu. Um. Por quê? Porque a empresa colocou ali nos critérios, nos pré-requisitos para que você possa receber o que lhe é devido por direito, que você tinha que mandar uma carta registrada informando os seus dados bancários. Caso você ou que está ouvindo esteja um pouco desatento, a Juliana deu uma pista de uma história sensacional que você precisa entrar lá no site do All Prime para ler, né? Porque esse caso é inacreditável, Juliana. Aliás, você está ficando famosa pelo jeito entre advogados, juízes. São juízes especializados essas varas de falência ou são juízes comuns? As varas especializadas foram fundadas só em 2019. E hoje elas estão presentes só em 8 estados. Em todas as outras são ou varas, enfim, vara de direito empresarial, vara comercial, né? Enfim, mas não é especializada em falência. Na verdade, assim, tem muito detalhe nesse mercado que muitos, até advogados, não entendem porque é muito peculiar. Um gestor me disse, um gestor judicial, ele é apontado para ocupar o lugar dos sócios quando os sócios são afastados por fraude. Não é o administrador judicial, não, é o gestor, é o cara gestor. que vai tocar a empresa mesmo. O cara, por exemplo, foi gerir o Banco Santos quando ele faliu. Não necessariamente ele é um advogado. No caso, né, o gestor judicial pode ser, por exemplo, um administrador de empresas. Aliás, até melhor, né? E ele conta que, às vezes, nem juízes entendem qual é o papel dos gestores. O que eles estão fazendo ali? E os auxiliares de justiça também. Ele até contou uma coisa engraçada que acho que até o meio-dia, em determinada vara que ele trabalha, só podem entrar advogados. Todos os outros profissionais que estão envolvidos em casos, contadores, administradores, enfim, é depois das 12. E muitas vezes ele tem que estar lá na parte da manhã porque ele tem que prestar contas em relação à empresa que ele está gerindo. Mas não pode entrar. E os auxiliares de justiça falam assim, mas você não é advogado? Eu falei, mas eu não sou advogado mesmo. É kafkiano esse daí. Precisa prestar contas, mas não deixa ele entrar para prestar contas. Boa essa. Realmente é uma justiça que funciona. Jean Sayuri, muito obrigado mais uma vez. Lerei com muito interesse as próximas reportagens, agora que os juízes e AJs estão te passando novos casos. E espero vê-la aqui em breve mais uma vez para contar mais histórias saborosas para a gente. Obrigada, Toledo. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a você também que ficou conosco até agora. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast All Prime. Conversei hoje com a repórter Juliana Sayuri.
O roteiro é do Luiz Fernando Toledo. A captação é do Jefferson Barbosa. A montagem é do Lucas Zacarias. Trilha sonora composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora adicional, Epidemic Sound. Coordenação, Lígia Carriel e Caroline Monteiro. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana!